O número de pessoas que enfrentam insegurança alimentar grave e precisa de ajuda urgente aumentou pelo quarto ano consecutivo em 2022. Isso de acordo com o relatório mundial sobre crises alimentares divulgado hoje em Roma. Esse é um tema que causa muita preocupação à Igreja. Durante o Dia Mundial da Alimentação, o Papa Francisco afirmou que vencer a fome de uma vez por todas é um dos maiores desafios da humanidade. É um projeto e um objetivo ambicioso. O repórter Alan Ribeiro chega agora ao vivo, direto da capital paulista, para falar mais sobre esse relatório e também sobre as palavras do Santo Padre nesse combate à fome. Alan, boa noite para você. Boa noite para você, Jordevá, e a todos que nos acompanham no Jornal Brasil Hoje. Não é difícil a gente encontrar pessoas em situação de fome no nosso país. É só olhar para o lado que a gente vai encontrar muitas pessoas e dentro da igreja, vários movimentos que trabalham justamente com as pessoas que mais necessitam, observaram justamente esse aumento no número de pessoas que passam fome no Brasil. Mas essa não é uma realidade só do nosso país, outras nações vivem esse mesmo problema. Um relatório da Agência das Nações Unidas na União Europeia identificou que 258 milhões de pessoas passam fome em todo o mundo. Isso está dividido em 58 países e territórios que sofrem justamente com a insegurança alimentar, ou melhor, sofreram com a insegurança alimentar em 2022. E quais seriam as causas, Jordevá, dessa fome em todo o mundo? Bom, os conflitos, as mudanças climáticas, os efeitos da pandemia de Covid-19 e a guerra na Ucrânia seriam os responsáveis por esta falta de alimento. E quando a gente fala na guerra na Ucrânia, a gente não deve pensar somente no país invadido pela Rússia, mas outros países que dependem economicamente dessas duas nações ou que foram afetados justamente por essa crise. Além disso, o relatório aponta que é necessário fornecer meios para produzir. Aquela velha história, né? Não dá ao peixe, mas ensinar a pescar. E a proposta é justamente fornecer subsídios aos agricultores para a produção de alimento. Aqui no Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reativou o Conselho de Combate à Fome, o CONSEA, em fevereiro deste ano. Esse conselho ele tinha sido desativado pelo então presidente Jair Bolsonaro no ano de 2019. Mas a realidade no Brasil ainda é dura. A Rede Pensan afirma que 33 milhões de pessoas passam fome em todo o país. O Papa Francisco tem demonstrado a sua preocupação com essa realidade dura e ele afirma que a contribuição dos pequenos produtores é fundamental e preciosa, já que as grandes empresas tratam a alimentação como uma moeda de troca, como uma mercadoria e que deve ser muito além disso a fornecer a alimentação às pessoas. Além disso, ele sugere 4 áreas de ação a respeito do campo, do mar e da nossa mesa e da questão do desperdício alimentar. Jordevá, esse cuidado com a fome, né, esse combate à fome, na verdade, precisa começar dentro de casa. A gente tem que desperdiçar menos e lembrar, quando a gente joga fora algum alimento, falta na mesa de alguém. Alan, você tem razão e tem que começar agora. Você está em São Paulo, eu quero que você continue com a gente, mas eu vou chamar agora o padre Jean Paul Hansen, que é assessor do setor de campanhas da CNBB, que está com a gente ao vivo também. Padre, boa noite ao senhor. Boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês. Alegria nossa, porque nós vamos continuar falando sobre esse assunto, sobre o combate à fome, porque a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil fez o seguinte: a CNBB publicou no dia 10 de abril o edital que regulamenta a destinação dos recursos do Fundo Nacional de Solidariedade. Os projetos que serão apoiados devem estar em sintonia com o tema da campanha da fraternidade neste ano, relacionado à fome no Brasil. Por isso, eu quero conversar com o senhor sobre esse tema. De que forma a Igreja está atuando e vai continuar atuando no combate à fome? Então, o gesto concreto, o principal gesto concreto da campanha da fraternidade é a coleta nacional da solidariedade realizada no Domingo de Ramos. Dessa coleta, 60% fica em cada uma das dioceses, formando o Fundo Diocesano de Solidariedade. E 40% do montante dessa coleta de todas as comunidades do Brasil é destinado aqui à CNBB para formar o Fundo Nacional de Solidariedade. E esse fundo
é anualmente investido 100% em obras sociais de todo o Brasil que buscam realizar no concreto o tema refletido durante a campanha da fraternidade. Este ano, no caso, a superação da fome. Agora, padre, quando a gente fala na fome, a gente fala em mais de 30 milhões de brasileiros, né? E várias outras também que estão em situação grave. O que o Brasil poderia fazer do ponto de vista político, do ponto de vista individual, nosso aqui? Porque a igreja está fazendo a sua parte, mas nós, o poder público, deveriam fazer. A fome no Brasil é uma opção política. A fome no Brasil não é falta de alimento. O Brasil produz alimento para o mundo, mas não sacia a fome dos seus cidadãos. Porque o alimento produzido no Brasil é um alimento para a comercialização, para a geração de lucro, e não para a saciedade dos seus cidadãos. O que nós precisamos fazer é nos comprometer pessoalmente, por exemplo, com o fim do desperdício, com atitudes de caridade cristã que visem a superação da fome de um irmão que seja, mas também pensar em superar a miséria de muitos irmãos que estão ao nosso redor, com atitudes de promoção e com atitudes sociotransformadoras, atitudes que transformem a mentalidade e as atitudes da nossa sociedade brasileira, especialmente a partir do Evangelho. Ô padre, eu vou retomar aqui o contato com o nosso repórter Alan Ribeiro, que está lá em São Paulo. Alan, o padre falou que essa questão da fome, se a gente pensar politicamente falando, é uma decisão de governo, não é? Isso é um problema que a gente enfrenta. Em São Paulo, governo novo, o que você está percebendo das ações para matar a fome da população? Jordevá, é um grande desafio diante de todo esse cenário pós-pandemia, né? Muita gente abaixo da linha da pobreza, muito mais do que em anos anteriores, e o governo tem aí tentado driblar tudo isso, mas é um desafio muito grande, né? A gente sabe que muitas vezes, onde o poder público não está atuando, a igreja acaba suprindo essa necessidade. E o que a gente vê aqui é justamente movimentos não só da igreja católica, mas fora da igreja católica, tentando suprir essa falta de governo, essa falta de gestão no que diz respeito ao suprimento alimentar das famílias aqui na capital paulista. Ô padre, e na comunidade, lá na paróquia, qual que seria, por exemplo, o que eles podem fazer no sentido de matar a fome de quem está perto, do vizinho, do amigo, dessas pessoas que estão próximas da comunidade? Há muitas atitudes sugeridas pelo texto base da campanha da fraternidade para as nossas comunidades. Por exemplo, as cozinhas comunitárias, por exemplo, as hortas comunitárias, que produzem alimento de qualidade e acessível a toda a população. É preciso que as nossas comunidades se mobilizem nessa caridade assistencial que mata a fome urgente da população, se mobilizem em atitudes de promoção social. Nós somos craques na caridade assistencial. Fazemos sopão, fazemos cesta básica, juntamos roupa que estão nos nossos guarda-roupas e distribuímos para quem não tem. Mas precisamos aprender que a caridade cristã vai além da assistência. Ela vai também no nível da promoção, ou seja, gerar oportunidades para aqueles que estão passando fome, para que eles mesmos consigam alimentar-se dignamente e alimentar a sua família. E o terceiro nível da caridade cristã é o sócio-transformador. As nossas comunidades precisam pensar nas raízes, nas causas da fome, para tomar atitudes políticas e sociais que sejam em vista da superação. Né, padre? Padre, eu quero muito agradecer a participação do senhor com a gente aqui no Jornal Brasil hoje. Boa noite para o senhor. Muito obrigado, eu que agradeço. Uma boa noite. Alan Ribeiro, obrigado pela sua participação direto de São Paulo. Boa noite para você. Uma boa noite, Jordevá.